Fala, Doc! Beleza? Meu nome é Isabelle e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exame do estado mental. Então, para sintetizar o que a gente vai falar, a gente vai começar falando sobre dados epidemiográficos, histórico de saúde, biografia do paciente. A gente vai seguir falando da avaliação geral do paciente, nível de consciência, estado cognitivo, pensamento, linguagem, senso-percepção, humor e afeto e psicomotricidade. Vamos começar com essa questão, que vocês vão tentar resolver primeiro e no final da aula a gente retoma juntos, tá? Então, o que significa uma ideia de conteúdo irreal, mas com convicção da realidade? Com conteúdos de desconfiança, grandiosidade, autorreferência, pode ser conteúdo depressivo. O que isso significa? O que vocês acham que é dentro dessas alternativas? No final a gente retoma, então. Vamos começar falando sobre uma coisa que é muito ignorada, mas é de extrema importância, que é os dados do paciente. Então, qual é o nome do paciente? Como ele quer ser chamado? Hoje em dia, ainda mais, né? As pessoas têm nomes sociais e gostam de ser chamadas por esses nomes, de muita importância a gente valorizar essa importância para o paciente. Da onde ele vem? É um paciente que ele é do Brasil? Ele nasceu aonde? Ele nasceu na Índia? Qual a religião dele? Hoje em dia é muito comum no consultório a gente ver diversos tipos de religião. Então, às vezes chega um paciente que ele é de religião, ele é um bandista, por exemplo. Então, para ele, às vezes é normal ver alguém recebendo uma entidade, né, que na tua cultura não é tão comum. Dados pré-natais, se houve algo de asfixia nesse nascimento, como que foi esse parto, foi em casa, foi no hospital. O desenvolvimento da infância, ele atingiu esses marcos da infância? Como que é a história médica e psiquiátrica do paciente e da família? Ele é uma paciente que tem recursos, por exemplo, no final da consulta, para ele comprar uma medicação, para ele seguir aquele tratamento que tu está pensando, ou talvez ele tenha que recorrer ao SUS, a um processo judicial para conseguir a medicação. Esse paciente, ele tem nível superior, ele fez só até o 2º ano do ensino médio, ele é analfabeto. O que ele trabalha? Esses tempos peguei uma paciente que ela era oraculista, ou seja, ela lia o oráculo, via o futuro das pessoas, né? E nesse contexto ela me contava sobre coisas que ela ouvia e pressentia e não causava sofrimento para ela. Então foram coisas que eu tive que respeitar e eu só descobri que eu tinha que respeitar sabendo com o que ela trabalhava. É uma pessoa que faz uso de drogas, bebe, fuma. Muito importante saber os dados do paciente, então. Como que essa pessoa está se apresentando para você? Como que ela anda? Ela tá corcunda? Ela tá oponente? Ela tá tímida? Né? Ela parece dissimulada? Como que essa pessoa tá apresentando? Ela tá limpa? Ela tá com o cabelo todo bagunçado? Cheia de anéis? Uma maquiagem muito louca? O nível de consciência, então, é como a pessoa se apresenta na tua frente, né? O estado de lucidez dela. Inclui, então, a capacidade da pessoa reconhecer a realidade externa ou de si mesmo. A pessoa está acordada, então ela está vigil, ela está com os olhos abertos, ela está sonolenta, ela está quase dormindo na tua frente. Ou ela está dormindo, mas quando tu chacoalha, tu chama ela acorda, então um torpor. Ou um coma, que mesmo quando você chacoalha essa pessoa, ela não responde. Orientação, então. A gente tem 2 tipos de orientação. A autopsíquica, que é em relação à pessoa, pergunta para ela a respeito dos dados pessoais, investigar se ela reconhece familiares, se ela se auto-reconhece como pessoa. E a orientação alopsíquica, então, do ambiente, quanto tempo e espaço. Que dia é hoje? Que mês que a gente tá? Né? Onde você tá? É muito importante fazer as perguntas direcionadas para a pessoa. Na parte de atenção, a atenção é a capacidade para centrar em alguma atividade. Nela, a gente pode incluir a vigilância, tenacidade e concentração. A vigilância compreende, então, a capacidade de responder a estímulos externos,
tá? Então, houve um barulho, então pode ser que tenha acontecido alguma coisa. A pessoa pode estar, então, hipervigilante, qualquer barulhinho ela procura o que está acontecendo, hipovigilante, então, caiu o mundo lá fora, ela nem deu bola. Quanto à tenacidade, então, que é a capacidade da pessoa prestar atenção, focar em alguma coisa. Então, tu está prestando atenção em minha aula agora, né? Tu consegue manter essa atenção, manter esse foco em alguma coisa? Eu consigo ler um livro, por exemplo? Isso é tenacidade, que pode se apresentar hipo, hiper e normotenaz. E a concentração, que é a capacidade da pessoa manter essa atenção voluntária, né? Tanto em processos internos, de pensamento, quanto em alguma atividade mental. Então, vou fazer um cálculo, né? Exige concentração, por exemplo. A memória. A memória, ela engloba, então, a capacidade de registrar, né? Fixar ou reter, evocar, reconhecer objetos, pessoas, experiências e estímulos sensoriais. Né? A memória pode ser imediata, então algo que aconteceu nos últimos 5 minutos. A memória de execução, que é utilizada para fazer cálculos, para cozinhar, por exemplo. A memória recente, que engloba os últimos dias e horas. O que tu comeu ontem no almoço? Né? Uma pergunta que a gente pode fazer. E a memória remota, que é relacionada aos primeiros anos de vida da pessoa. Então, como que foi a tua infância? Tu morava com a tua mãe? Tu morava com o teu pai? Tu aprendeu a caminhar com que idade? A inteligência, então, que ela inclui raciocínio lógico, a capacidade de fazer contas, a dificuldade em estudar ou a facilidade em estudar, capacidade de abstração. Por exemplo, você diz para a pessoa, você sabe interpretar essa frase? É melhor um pássaro na mão do que 2 voando, né? Ou seja, é melhor ter uma coisa garantida do que 2 coisas não garantidas, por exemplo. Ou fazer tempestade em copo d'água. A pessoa consegue compreender, né, que não é literalmente uma tempestade dentro de um copo d'água, né? A pessoa não é literal, ela consegue abstrair. Ou também capacidade de generalização, por exemplo, grávidas têm náuseas, né? Claro que existem grávidas que não têm náuseas, mas a maioria das grávidas tem náusea. A pessoa tem a capacidade de entender isso. E o juízo crítico é interpretar a realidade ao redor dela. Então, tá tendo um terremoto? Não é seguro. Vamos sair daqui, né? Uma pessoa sem juízo crítico, tá tendo um terremoto, vou continuar fazendo as minhas coisas, como se nada tivesse acontecido. Pensamento, então. O conjunto de funções que a gente usa para analisar, abstrair, julgar e concluir e sintetizar e criar. Ele pode ser caracterizado por sua forma, né? Ele pode ser afrouxado, pode ter uma forma lógica. A logicidade, então, se o que está sendo pensado faz sentido. Circunstancialidade, quando a gente fala algo bem prolixo e demora, mas chega num objetivo. Ou a tangencialidade, quando fala, mas tangente, não chega naquele objetivo. Ou fuga de ideias, né? Associação livre, falar de qualquer coisa. O ar-condicionado, que fica perto do teto, que uma vez foi pra Disney, né? Algo não faz sentido, não tem nem pé nem cabeça. Ela pode ser caracterizada, então, pelo fluxo, né? É um pensamento muito rápido, ataque psíquico, por exemplo, em episódios de mania, né? A pessoa fica muito acelerada, ou bradipsíquico em episódios de depressão, por exemplo. E quanto ao seu conteúdo, é um conteúdo delirante, é um conteúdo suicida, é um conteúdo de preocupação, por exemplo, na ansiedade. A sensopercepção, então, ela é a capacidade de interpretar estímulos que apresentam aos órgãos, então os 5 sentidos: tato, audição, paladar, olfato, visão, né? Ilusões. O que são as ilusões? São alterações de objetos que já existem ou sons que já existem. Então, o chuveiro está fazendo um som, né? Tá caindo água, tem o barulho da água caindo, mas eu ouço a voz de uma mulher cantando, né? Já existe aquele barulho, mas ele está sendo alterado.
Ou eu vejo cortinas no canto da casa e parece uma mulher com um vestido. Isso é uma ilusão. Existe um objeto. Né? A alucinação não. Então, de negação, não existe um objeto. É criado do nada. Não tem um cachorro aqui, mas eu tô vendo um cachorro aqui, né? Ele tá latindo, não tem nenhum barulho, mas eu tô escutando ele latir. A despersonalização, então, é a alteração da percepção de si próprio, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que é muito grande, mas eu me vejo gigantesca, minha mão parece gigante para mim. E a desrealização, que é a alteração da percepção do meio ambiente. Por exemplo, quando uma pessoa está muito ansiosa e parece que todos os holofotes estão nela quando ela está falando. Mas às vezes ninguém nem está dando bola, mas ela está tão preocupada com aquela situação que parece que está todo mundo olhando para ela. Humor e afeto, então. O humor é o estado de longa duração. Então, como eu me apresento, né? Eu sou uma pessoa triste de modo geral, eu sou uma pessoa feliz de modo geral. O afeto é imediatamente, então como eu reajo a coisas. Minha mãe fala, Isabelle, arruma o quarto. Eu falo, não quero! Então, o afeto está sendo irritado, né? Mas ele pode ser um afeto triste, de culpa, alegria, vergonha, por exemplo. E ele tem uma tonalidade, então, o que é esperado quando alguém te fala eu te amo? Eu te amo, né? Então, seria uma coisa mais normotímica, normomodulada, né? Se uma pessoa fala eu te amo, eu falo, sim, eu te amo muito! Acho que está sendo exagerado, né? Então, é uma coisa mais hipermodulada. Quanto à psicomotricidade, então, é a velocidade e intensidade de como a pessoa se move, né? Como ela gesticula, por exemplo. Ela pode se apresentar com uma agitação ou retardo, uma catesia, que é uma inquietação, que é muito comum com o uso de antipsicóticos típicos principalmente, mas nos atípicos também, né? Que a pessoa fica com essa inquietação, que pode ser objetiva, quando uma inquietação que tu vê que a pessoa está inquieta, ou subjetiva, em pacientes com deficiência intelectual, às vezes eles não conseguem demonstrar essa agitação e ficam irritados apenas, tá? Mas a definição é uma inquietação, tá? O maneirismo, então, que são movimentos involuntários estereotipados, e os tiques, que são movimentos mais curtinhos, né? Espasmóticos involuntários. E, além disso, pode se apresentar com catatonia, então é uma paciente que fica travado. A obediência automática é quando o paciente obedece ao teu estímulo. Então, Isabelle, levanta os braços. Levantei os braços. A flexibilidade séria é quando alguém coloca o teu braço no lugar. Então, colocou o braço aqui, ficou o braço parado. E até que alguém mova o teu braço de novo, tu não vai se mover se tu estiver catatônico. Comum em depressão grave, em esquizofrenia. E vamos para o nosso macete, tá? O Kazumi Apejucol. Quem nunca ouviu falar desse macete para facilitar no exame do estado mental? Então, vamos começar com o Kazumi. O Kazumi é mais presente em síndromes orgânicas. É o que ele primeiro altera nas síndromes orgânicas. Então, ele é o C de consciência, atenção, sensopercepção e orientação. E o Apejucol, que é mais presente em síndromes psicóticas e transtornos de humor. E ele é composto pelo A de afeto, P de pensamento, J de juízo, C de conduta e L de linguagem. Então, vamos para os nossos flashcards. Escutar sons que não existem configura o quê? Delírios, ilusões, alucinações ou sonorização? Alucinações. Então, o delírio é a alteração do pensamento. A ilusão já existe um objeto, então se não existia nada, é uma alucinação. E a sonorização é quando algo que não tem som ganha volume. Por exemplo, eu escuto meu pensamento, é uma sonorização do pensamento. Não é algo que vem de fora, é algo dentro, tá? Vamos voltar então para aquela questão. O que é o pensamento, a alteração de ideia de algo irreal, né? Que a pessoa acredita fielmente, né? Que pode ter vários conteúdos. Por exemplo, ele coloca ali desconfiança, pensamentos depressivos, somático. O que é isso? É alucinação? É um delírio? É uma alucinose ou é uma fuga de ideias? É um delírio, né?
É um delírio porque é um pensamento. A alucinação seria algo que viria mais de fora, de estímulo externo. A alucinose a pessoa consegue perceber normalmente que está tendo essa alucinação, e a fuga de ideias tem mais a ver com o tipo do pensamento, né? Ou o tipo da fala da pessoa, né? Essa desorganização, essa fala com um conteúdo que não tem conexão. Cite os componentes da atenção. Vamos ver se vocês conseguem. Os principais são tenacidade e vigilância. Lembrando, tenacidade manter o foco, né, em uma coisa só, e a vigilância de responder a estímulos externos, por exemplo, que eu dei do terremoto. O paciente te conta que sua cortina do quarto parece uma mulher com um vestido. O que é isso? É uma ilusão, porque a cortina já existe. Ele está vendo uma alteração naquela cortina. Na prática, muitas vezes o paciente não sabe te dizer o que ele está sentindo. Então, você usar teu conhecimento para fazer perguntas elaboradas ajuda muito. Ele fala, doutor, eu escuto um barulho à noite. Então, esse barulho é uma coisa que vem de fora? É a voz de uma mulher? É a voz de um homem? O que tu escuta, né? Isso ajuda muito o paciente a entender, então, se é uma alucinação, se é um pensamento que está sonorizado. Na residência, eles adoram saber as alterações que falam a favor de causas orgânicas. Então, o nosso caso Mi. E diferenciar alucinação e ilusão em delírio. Alucinação, não existe objeto, você vê o objeto. Ilusão, já existe, é distorcido. E delírio, pensamento. E correlacionar as alterações correlacionadas a cada doença psiquiátrica. Então, um pensamento acelerado, a gente pensa numa mania. Uma catatonia, a gente pensa numa depressão ou uma esquizofrenia. Isso é muito importante, se eles te derem um caso clínico, que tu consiga correlacionar com cada alteração psiquiátrica. E o resumo da aula, com certeza, é o nosso caso Mi, a PEJUCOM. Então, o nosso C de consciência, A de atenção, S de senso-percepção, O de orientação, M memória, I inteligência, A de afeto, P de pensamento, Ju de juízo crítico, CO de conduta e L de linguagem. Com isso, você está preparado para resolver as questões, tá? Se quiser mais complementação, então as referências estão aqui. Bons estudos, te vejo na próxima aula.